né? Vou apresentar todos os minicursos, desde o Cura Quântica 1 e 2, e fazendo aqui em detalhes. É que eu não estou vendo meus slides. Eu estou pequenininho aqui, não consigo botar em tela grande, eu não vou conseguir ler. Esse é o problema que resta, porque nós estamos vendo o slide e você. Então tá ótimo. Eu já sei o que eu faço. Só um segundo. Pequenininho. Só um segundo só. Não. Então, eu vou lendo aqui no meu tablet. Então, logo no primeira vez, nós fizemos o Cura Quântica 1, em que nós trabalhamos com a mente, certo? Vimos toda uma abordagem com relação à mente, que era o elo entre o espírito e o corpo. E depois, no Cura Quântica 2, nós vimos a ação da mente neste corpo. Já na Ciência e Espiritualidade 1, nós já estudamos a totalidade desses vários componentes que nós, né, trabalhamos por partes. No Cura Quântica, no Ciência e Espiritualidade 2, aí nós já trabalhamos com a cognoscência, né? Como nós entendíamos toda essa relação entre esses vários compartimentos e na sua totalidade. E neste ano, nós vamos trabalhar alguns temas especiais, que claro que o melhor entendimento desses temas especiais seria a abordagem de todos esses estudos que nós vimos passo a passo em cada ano dos nossos estudos no ICEP. Então, este ano, nós vamos começar com esse tema, Mundo Espiritual, uma análise. Nós procuramos encontrar temas em que nós vemos uma certa dificuldade, né, que se encontra no movimento espírita em termos desse entendimento. E aí, dessa vez, ou pelo menos hoje, nós trataremos essa questão do mundo espiritual. Então, nós temos, né, no primeiro momento, a pergunta, o questionamento, o que é mundo espiritual? Porque nós falamos muito de mundo espiritual, mundo material, mas, no final, o que é mundo material e o que é mundo espiritual? Nós acabamos, muitas vezes, sem compreender exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Mas, para nós entendermos o mundo espiritual, nós precisamos começar a entender o que é o espírito. Então, na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é o espírito, que é algo semelhante ao que ele perguntou na questão primeira, onde ele coloca que é Deus. Então, o que é Deus? Ele está interessado em saber a estrutura da divindade. O que é espírito? Ele quer saber a estrutura do espírito. O que isso significa? E a resposta é que o espírito é o princípio inteligente do universo. Essa colocação, essa questão 23, para mim, eu acho muito interessante, porque Kardec ou os espíritos deixam claro que espírito é o princípio inteligente do universo. E nós vemos no movimento espírita uma certa distinção entre espírito e princípio inteligente. É como se, pelo que eu entendo, né, da colocação, é como se o espírito fosse decorrente desse princípio inteligente ou uma consequência desse princípio inteligente. Eu vou ser sincero que eu não entendo muito bem a forma como é colocado o espírito e princípio inteligente, quando, na questão 23, ali não resta dúvida que espírito é o princípio inteligente do universo. Então, da mesma forma que nós temos o princípio material, que nós temos a matéria em si, aí nós temos o princípio inteligente, sem distinção. Uma coisa não é decorrente da outra, uma coisa é a outra, certo?
Então, todas as vezes que nós vemos manifestação da inteligência, nós temos ali a expressão de um espírito, ou um espírito se expressando. Não resta muita dúvida com relação ao que foi o que é apresentado pelo Livro dos Espíritos, mas mesmo assim, né, existe uma certa dificuldade de entendimento com relação a essa questão. E aí a questão seguinte é: o que definição se pode dar dos espíritos? Então, Kardec, não satisfeito ainda com aquela questão, ele vai um pouco mais além. E aí ele pergunta: tá bom, mas qual é a definição de espírito propriamente dito? E eles respondem que pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Por isso que tudo que demonstra uma certa inteligência, nós temos ali um espírito se expressando, porque são os seres inteligentes da criação. E aí é interessante, porque eles falam, povoam o universo fora do mundo material, certo? Então, nós temos que o espírito está fora do mundo material. Isso ficou claro na questão 76. Na questão 84, Kardec, ainda não satisfeito, no sentido de deixar mais claro, ele pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então, nós vemos Kardec querendo fazer uma distinção, né, e querendo deixar claro o que os espíritos, ou o que ele está se referindo como mundo material. Então, o mundo material é tudo aquilo que ele está vendo, tudo aquilo que nós vemos. Então, o mundo dos espíritos está fora daquilo que vemos, e aqui, né, nós estamos vendo nossos computadores, nossas salas, nossos quartos, escritórios, o que seja, isso é o mundo que nós vemos. E eles falam que sim, que o espírito está fora do mundo que nós vemos, certo? Que é o mundo das inteligências incorpóreas. Até aí, está tranquilo. Aí a pergunta que nós nos fazemos é o seguinte: o que nós somos? Então, no final, nós somos espíritos. Isso é o que nós somos. E a segunda questão é: nossos corpos são espíritos? Então, esse meu corpo aqui que vocês estão vendo na tela é um espírito? A resposta é, claro, que não é um espírito, certo? Então, nós temos o espírito, que é o que nós somos, o nosso corpo, que não é espírito e que é matéria. Isso pode ser lógico, é lógico. A conclusão que muitas vezes não é tão lógica assim. Porque nós temos... Desculpa, passei demais. Os espíritos constituem o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos. Onde nós estamos? Então, nós temos uma análise lógica da informação que é apresentada no Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem o mundo fora daquele que nós vemos, que é o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos. Então, aonde nós estamos? Nós estamos no mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. Então, a nossa tendência é colocar que os desencarnados estão no mundo espiritual, enquanto nós estamos no mundo material. Mas nós não somos matéria, nós somos espíritos. Então, por lógica, nós estamos no mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. Isso faz toda uma diferença quando nós interpretamos nós e os desencarnados, porque a nossa tendência é considerar como se fossem coisas distintas. E nós, inclusive, nos reportamos, né? Eles, os desencarnados, quando, na verdade, nós, encarnados e os desencarnados, enquanto espíritos, nós compartilhamos o mesmo mundo, certo? Agora,
enquanto encarnado, eu sou uma inteligência me expressando no mundo material. Mas isso não me desvincula do mundo espiritual. Se nós considerarmos o nosso corpo como uma ferramenta e o meu computador, a internet, como uma ferramenta, eu continuo na minha casa. Vamos considerar espírito e trabalhar só como corpo. Então, a câmera, o computador, a internet é minha ferramenta. Eu estou me manifestando na casa de vocês, certo? Na casa espírita de vocês, onde quer que vocês estejam. Eu estou me manifestando aí, através de uma ferramenta, mas eu continuo na minha casa. Então, se eu, a partir do momento que eu tomar uma coisa pela outra, eu vou achar que eu estou aí na casa de vocês. E aí, quais as consequências se eu considerar que eu estou na casa de vocês? São várias. Como cada um de vocês está na casa específica de cada um de vocês, aí eu vou trabalhar como eu sendo múltiplo, porque no final eu estou na casa de cada um de vocês. Quando, na verdade, eu não sou múltiplo, eu sou um só. E eu estou na minha casa. Certo? Então, eu preciso saber que eu estou usando uma ferramenta, não estou falando com vocês diretamente, certo? Porque aí eu tenho que cuidar para que a internet esteja funcionando adequado, meu computador esteja funcionando, eu tenha luz suficiente, meu microfone esteja funcionando, vocês consigam me ouvir, e aí a condição de contorno é completamente diferente do que se eu estivesse de frente para vocês tendo uma conversa. Ou então, se nós estivéssemos todos lá no ICEP, na casa física do ICEP, certo? Tendo uma conversa direta. As minhas preocupações seriam diferentes, porque a minha condição de contorno seria diferente. Agora, eu sabendo que meu corpo é uma ferramenta e eu estou no mundo espiritual, então a condição de contorno é outra do que se eu estiver no mundo material. Porque a importância que eu tenho que lidar ou acreditar a minha existência enquanto encarnado muda completamente porque o foco é outro. Certo? Da mesma forma que aqui eu tenho que me preocupar com computador, internet, luz, e se eu tivesse de frente para vocês, eu não precisaria me preocupar com isso, podia até apagar a luz, certo? Continuaria conversando. Eu aqui, no mundo espiritual, me expressando nesse mundo material, eu tenho que cuidar de várias outras coisas para que essa experiência seja proveitosa, para que ela seja adequada. Tá? Deixa eu só ver aqui que eu estou trabalhando com 2 computadores, né? O slide atual é eu estou me expressando em português. Ah, então eu passei de vez. Vocês viram essa aqui? Obrigado. Certo? Então, só voltando, né? Que o que somos, nós somos espíritos, nossos corpos são espíritos, então não é matéria. Então, nós estamos no mundo espiritual. Ficou claro? Ficou compatível o slide com o que nós falamos aqui? Ok, Cláudio, está arrumado. Os espíritos constituem o mundo dos espíritos e tal. Você estava falando sobre isso e o slide já era o seguinte, mas não acredito não ter havido prejuízo. Não, porque eu espero que não, porque como eu li. Então, vamos tratar essa questão do me expressando em português, certo? Quando eu me expresso aqui em português com vocês, eu tenho uma ideia. Minha ideia, o que eu penso, os meus conceitos, meu entendimento, é muito mais rico do que eu estou falando para vocês, certo? Não importa se esteja correto ou não, não é isso que nós estamos analisando.
se meus pensamentos, meus conceitos estão certos ou errados. Mas, de qualquer forma, certo ou equivocado, eles são muito mais ricos do que eu estou expressando para vocês em português, no meu idioma. Tá? Então, se eu conseguisse passar tudo para vocês do meu conceito, vocês veriam que é muito mais rico. Agora, como eu estou falando com vocês em português, aí eu estou sujeito às limitações do idioma. Então, não tem como. Tá? Essa é a ferramenta. Aí nós começamos a ver as limitações da ferramenta. A ferramenta, a partir do momento que eu estou no mundo espiritual, utilizando essa ferramenta para falar com vocês, é a limitação da ferramenta, é a limitação do idioma. Agora, se na minha cabeça, no meu paradigma, de como eu vivo, eu considere que só existe o português como idioma. Vamos supor, Cláudio Conte só considera que exista português como idioma, não existe mais nenhum outro. Se eu acho que só existe a língua portuguesa, eu vou achar que os outros não se comunicam. Então, se eu me deparar com dois americanos conversando, eu vou considerar que eles estão apenas fazendo ruídos, emitindo sons, mas que ali não existe uma comunicação. Isso vale para os poloneses, para os russos, para os japoneses, para os franceses, e por aí vai. Tá? E eu não vou nem considerar que, de repente, a língua inglesa ela seja muito mais rica e muito mais adequada para eu passar esses conceitos para vocês, por exemplo, os conceitos que estão na minha cabeça. O que isso significa? A partir do momento que eu me considero na matéria, eu estou limitando as minhas possibilidades, porque o meu paradigma vai se ater única e exclusivamente às necessidades materiais. Porque, no final das contas, eu sou matéria, certo? Eu estou no mundo material. Se eu estou no mundo material, eu preciso trabalhar com o quê? Com as questões materiais única e exclusiva. E aí eu deixo para pensar nas questões espirituais quando eu estiver no mundo dos espíritos, quando eu estiver desencarnado. Tá? Então, essas mudanças, esses paradigmas que são limitantes e que muitas vezes nós vemos no movimento espírita algumas colocações limitantes, porque o indivíduo é apresentado como diferente do encarnado. Eu não sou diferente do encarnado. Eu só estou me expressando de uma forma diferente. Certo? Assim como meu computador é diferente do computador de vocês. Pode ser até que algum seja igual, mas a probabilidade é que não seja. A ferramenta é diferente. Tá? Mas as consequências elas precisam ser analisadas quando eu me coloco fora desse mundo material e utilizando apenas uma ferramenta, porque a condição de contorno ela muda completamente. Então, quando nós vemos dois animais, por exemplo, emitindo sons, nós pensamos que eles não estão se comunicando, mas quando, na verdade, estão se comunicando. Hoje em dia já fizeram muitos estudos com baleias, por exemplo, e existem vários questionamentos acerca da comunicação de baleias, em que aqueles sons não são apenas sons, mas uma forma de comunicação. Certo? E aí, qual é o absurdo de duas baleias se comunicarem? Nenhuma. Porque, afinal de contas, é uma expressão de inteligência. A partir do momento que é uma expressão de inteligência, então ali nós temos ou encontramos um ser inteligente. E seres inteligentes se comunicam, seja qual for o meio. Ainda agora nós tivemos um estudo sobre mediunidade. Então, a comunicação
ela é inerente a seres inteligentes. A comunicação não é inerente à matéria, mas a seres inteligentes. Então, o entendimento do que seja mundo espiritual, ele está relacionado com o processo evolutivo. Então, qual é a nossa dificuldade em considerar ou entender o mundo espiritual? É o nosso nível evolutivo. O nosso nível evolutivo vai nos imprimindo vários paradigmas, e paradigmas, eles são difíceis de serem quebrados, certo? É muito difícil de ser quebrado. Porque quando se torna um paradigma, ele já está tão arraigado no ser, já faz tão parte do indivíduo, que é difícil de quebrar. Quando nós pensamos na doutrina espírita, ela veio para quebrar paradigmas, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos estar cientes nessa nossa relação com o espiritismo é estarmos dispostos a quebrar paradigmas, a aceitar que os nossos paradigmas sejam equivocados, para darmos lugar a novos paradigmas, a novos conceitos, e interpretar os ensinamentos contidos na codificação de uma forma muito mais adequada para o que eles querem nos dizer. Certo? E nós vemos abordagens restritivas em várias situações no estudo espírita, em que poderia muito bem ser muito melhor trabalhado do que ele realmente é na atualidade. Então, se o entendimento do mundo espiritual está relacionado com o processo evolutivo, nós precisamos entender o processo evolutivo, certo? Então, a jornada espiritual ou o processo evolutivo não é uma viagem no tempo, um aprendizado após o outro, ou então no espaço, de um ponto ao outro, do umbral à colônia, do mundo de expiações e provas ao mundo feliz, como quiser, do céu ao inferno. Muitas vezes nós só mudamos o nome, mas o conceito permanece. Nem no tempo em que é necessário um aprendizado continuado um após o outro, certo? Então, não devemos analisar processo evolutivo como uma questão temporal e nem como uma questão espacial, onde eu precise passar por determinados mundos, por uma gradação, porque isso é o paradigma que nós temos nas nossas escolas, em que eu preciso começar do fundamental para depois ir para o médio, universidade, cada um desses níveis é separado em anos, e aí nós temos um aprendizado escalar, vamos dizer assim, quando jornada espiritual, processo evolutivo, ele independe de tempo. E também independe de espaço, não depende do lugar onde nós estejamos. Ele depende apenas da nossa abordagem. Quando eu considero que eu estou no mundo espiritual me manifestando no mundo material, aí eu vejo que meu aprendizado, que é o espiritual, ele não necessariamente está relacionado com o espaço e o tempo em que meu corpo está sujeito. Então, eu, enquanto corpo, estou sujeito a espaço e tempo. Eu, enquanto espírito, não mais. Certo? E isso é muito libertador, porque amplia minhas possibilidades de aprendizado e, com isso, tempo e espaço perdem o significado comum. Eu deixo de avaliar processo evolutivo como uma questão espacial ou temporal. E aí, quais são meus novos paradigmas? Já não considero mais espaço-tempo. Isso perdendo a pressão sobre o meu processo evolutivo, aí eu já não preciso
ter tanta urgência. Quando eu falo urgência, tanta urgência, não estou falando em relaxar com o processo evolutivo, mas a urgência deixa de ser uma questão temporal para ser uma questão de qualidade. Eu não preciso mais de quantidade, essa urgência em termos de quantidade, mas eu preciso da urgência em termos de qualidade. Porque 5 minutos de qualidade que eu tenho aqui, pode ser mais do que 10 anos de quantidade. Porque 10 anos de quantidade, eu vou ter uma informação intelectual muito grande. Certo? Em 10 anos, eu consigo me formar em 2 universidades, por exemplo. A universidade, mestrado e doutorado, você faz em 10 anos. Meu intelectual é enorme, mas meu processo evolutivo, enquanto espírito, quanto foi? De repente, aquele indivíduo que durante 5 minutos teve uma qualidade muito boa, aproveitou melhor do que os meus 10 anos de estudo. Certo? Então, a urgência deixou de ser tempo, quantidade, porque quando a gente coloca tempo, nós estamos falando em quantidade, para ser em termos de qualidade. Então, esse processo evolutivo, ela deixa de ter uma conotação, mas para ter outra. Ela passou a ser uma viagem da ignorância espiritual para o conhecimento espiritual. Certo? Então, não é uma questão de tempo, não é uma questão de espaço. Eu não preciso me preocupar tanto com o mundo de regeneração. Hoje em dia tem uma ânsia tão grande com o mundo de regeneração e as pessoas não sabem nem o que é. Assim como tiveram uma ânsia tão grande pela vacina, isso que eu achei bastante interessante, eu só ficava esperando, né? Uma promessa de uma vacina que ia resolver todos aqueles nossos problemas. E eu só fiquei esperando, porque uma vacina, na situação que nós estávamos, não ia ter uma mudança tão grande quanto as pessoas pensaram. E hoje eu vejo a mesma questão de entendimento com relação ao mundo de regeneração. As pessoas acham que o mundo de regeneração, mudou tudo. A vacina, mudou todos os nossos problemas com a Covid, vamos voltar ao que era normal. Veio a vacina e, na verdade, restringiram mais ainda, certo? As medidas de restrições, elas estão se agravando. Por quê? Porque nós não sabemos as consequências do que é estar no mundo de regeneração, assim como a grande maioria não sabia as consequências de uma pandemia. E acreditaram que, como foi pregado, uma vacina do jeito que surgiu ia resolver todos os problemas. Quando nós conhecemos, é a questão do paradigma. Quando você conhece o comportamento de um vírus numa pandemia, você sabe que o surgimento da vacina não ia resolver da forma que pensava, porque o vírus muda, surgem novas variantes. Isso faz parte do vírus. A vacina da gripe, todos os anos, nós temos que tomar, por quê? Porque por causa das mutações. Então, e pandemia, essa não foi a primeira. Muitas das pessoas acreditam que essa foi a primeira pandemia que ocorreu, mas não é a primeira pandemia. Certo? Nós já tivemos várias, algumas delas passou desapercebidas. E uma grande pandemia que nós nos damos conta, que começou lá, vou dizer, no final da década de 80, chutando aqui, que eu já não lembro mais, eu acho que foi na década de 80, que é HIV. HIV é uma pandemia e ela se encontra até hoje, certo? Então, nós vivemos em pandemias. Nós tivemos a gripe suína, a gripe aviária, foram todas pandemias. Só que muitos de nós nem pensaram a respeito. E isso por quê? E por que nós estamos com uma pandemia hoje? Porque nós acreditamos que estamos no mundo material. E estamos vivendo como se fôssemos matéria que tem um tempo. Nasci,
morri, e nesse intervalo eu preciso viver. E as pessoas estão vivendo, só que a forma como as pessoas estão vivendo não está contribuindo em nada para a prevenção de pandemias, e tampouco para os efeitos do vírus, caso ou havendo a pandemia. Então, no final, o que nós temos é uma profunda ignorância sobre quem e o que nós somos, certo? E essa ignorância, ela existe, inclusive no nosso meio. Nós muitas vezes ouvimos pessoas falando, não, porque nossos irmãos dessa ou daquela vertente religiosa ainda não sabem isso ou aquilo, mas nós também não sabemos. Nós acreditamos que sabemos. E isso é um equívoco, porque me coloca numa posição, certo? Em que eu acho que eu já sei quando, na verdade, eu não sei. É equivalente à vacina. Foi dito tanta coisa que as pessoas acreditaram numa coisa que não era verdade. E aí nós acabamos acreditando que nós somos nós espíritas, e aí, quando nós descobrimos a condição que nós nos encontramos, aí nós levamos um susto, certo? Porque, no final, nós não sabemos nem quem, nem o que nós somos. Porque eu sei, nós vamos falar assim, como eu não sei o que eu sou? Eu sou um espírito. Eu sei que vocês sabem que vocês são espíritos, certo? Mas vocês saberem que vocês são espíritos, isso é um conhecimento intelectual. Eu sou um espírito, eu sei disso. Mas isso é um conhecimento intelectual. Isso não é um conhecimento espiritual. Porque se fosse um conhecimento espiritual, eu saberia o quê? Quem eu sou e o que eu sou. Certo? A partir do momento que eu chegue aqui para vocês e consiga explicar quem eu sou, o que eu sou, aí eu posso dizer que eu tenho conhecimento espiritual. Enquanto eu ficar repetindo, nós somos espíritos, eu tenho conhecimento intelectual. São os 10 anos de universidade, mestrado, doutorado, muito intelectual. Mas quem eu sou? Certo? 50 anos de espiritismo. Consegue dizer quem é? Se não sabe, é conhecimento intelectual. Ainda não é conhecimento espiritual. Então, conhecimento espiritual, ele é decorrente de um entendimento. Ele não é decorrente de conhecimento. Tudo bem, eu uso conhecimento para entender, tá bom. Mas por que eu uso conhecimento para entender? Porque eu sou um espírito compatível com o mundo de expiações e provas. Se eu não fosse um espírito compatível com o mundo de expiações e provas, eu não precisaria desse conhecimento para entender ou compreender. Porque eu estaria onde? Eu estaria vivendo no mundo espiritual. Quando eu digo vivendo, é participando, compreendendo, sabendo onde eu estou. Nós nem sabemos aonde nós estamos. E muitas vezes nós dizemos que estamos no mundo material, quando nem na matéria nós estamos. Nós estamos no mundo espiritual. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento espiritual, eu estarei trabalhando na finalidade da criação. Não é para resolver meus problemas cotidianos. Então, conhecimento espiritual existe quando nós nos comportarmos como seres espirituais. Então, no final, o que eu tenho que me perguntar é, eu me comporto como ser espiritual? Se eu me comportar como ser espiritual, aí eu tenho conhecimento espiritual. Se eu não me comportar como ser espiritual, aí eu tenho conhecimento intelectual. Meu conhecimento intelectual é amplo, tá? Posso até dizer, mas meu conhecimento espiritual não é amplo. Porque se meu conhecimento espiritual fosse amplo, eu não estaria em um mundo de expiações e provas.
Por que que eu sei que meu conhecimento... Não precisa ninguém me dizer que meu conhecimento espiritual não é amplo. Porque eu estou aqui, compartilhando desse mundo, utilizando uma ferramenta que é o meu corpo, que é semelhante a esse computador. Tudo é matéria, certo? Esse corpo é matéria, esse computador é matéria, a câmera é matéria, e eu estou usando aqui. Eu preciso disso tudo para me comunicar com vocês. Então, meu conhecimento espiritual não é amplo, é muito restrito. Agora, eu sabendo que é restrito, e eu sabendo que eu preciso me comportar como espírito, aí já abre algumas possibilidades para mim, algumas possibilidades de trabalho. Na programação que eu recebi, constava que eu tinha que parar ali umas 15 para as 5 para dar um intervalo. E aqui seria um bom momento para o nosso intervalo. César Reis, Nádia do Couto, o que a gente faz? Vamos fazer um intervalozinho em breve? O pessoal descansar. Nádia, você está com o microfone desabilitado. Eu não te escutei. Já liguei. Agora, o Cláudio, nós dissemos a você que nós tínhamos comentado isso na nossa reunião, mas que o expositor é soberano. Se você achasse no momento que interromper o fluxo do seu raciocínio seria inadequado, você continuaria. Mas já que você deu aí um stopzinho, você pode interromper, mas nós não estamos impondo nada a ninguém. Eu sei, Nádia, mas é que coincidiu que é um bom lugar aqui para nós pararmos. Ok, então tá bom. Porque depois nós vamos falar esse entendendo o processo evolutivo, que é se comportar como seres espirituais. Aí nós vamos abordar esse tema. Cláudio, diga, César Reis. Duas questões aí colocadas, não sei se você está vendo no chat aí. Não aparece para mim. Não estou vendo. Vou ler para você. Vai só para você. Vou ler para você. Quando você fala que a língua é menos rica que os conceitos, é porque o campo das ideias, antes de elas se vestirem com palavras, apresenta um campo mais enriquecido? Exatamente, César Reis. Porque o que acontece? Todas as vezes que nós traduzimos, nós perdemos alguma coisa. O que acontece? Vamos dizer que eu escrevo um texto em português. Se alguém traduzir para o inglês, que não seja eu, vai haver perdas. Porque o entendimento do indivíduo, do tradutor, ele é limitado às palavras. Então, quando ele passa de uma língua para outra, já carrega ali limitações. Então, todas as vezes que eu preciso apresentar uma ideia através de palavras, aí ela fica limitada. Aquela ideia, aquele conceito de que uma imagem vale mais por 1000 palavras, porque quando eu consigo, né, a minha ideia, o meu conceito, ele é facilmente apresentado em uma figura, então é mais válida a figura do que a minha explicação. Por isso que em textos científicos nós usamos muitos gráficos, porque ao invés de eu te explicar todo o comportamento, por exemplo, de uma série de análises, eu te apresento o gráfico. E ali o gráfico, olhando para o gráfico, você já tira uma imensidade de conclusões que seria difícil se eu estivesse te explicando passo a passo. Muito bom. Essa pergunta foi a Tereza que fez, que ela é uma especialista na língua, né? Eu gostaria de fazer uma observação, César. Diga. O Cláudio, a grande dificuldade das traduções é a natureza do sistema linguístico, porque todo sistema linguístico revela uma função que o povo ou que a criatura tem, que é a sua visão de mundo. Todo sistema linguístico revela uma visão de mundo.
Eu tenho até um capítulo do Reflexões à Luz do Espiritismo, porque os espíritos sempre nos dizem: entendei-vos quanto às palavras, entendei-vos quanto às palavras. Porque as palavras contêm valorações próprias daquela comunidade linguística. E há variações, por exemplo, do ponto de vista no mundo das cores. Para nós, o gelo, a neve, tem uma cor. Para nós é no branco, né? Mas para um esquimó tem umas 7 ou 8 variações, porque eles vivem lá e tem uma percepção do meio, você citou ainda há pouco o meio, tem uma percepção do meio completamente diferenciada e muito menor acuidade, inclusive visual, do que nós. Do ponto de vista das ações, por exemplo, se nós compararmos com o que é mais próximo de nós, que é o sistema linguístico da língua inglesa, para os falantes dessa língua, é muito mais importante o que nós em linguística chamamos de categoria aspectual da ação do que para nós, falantes das línguas latinas. Por exemplo, se você diz eu comi uma banana, eu comia uma banana, existe aí uma diferença de categoria da fala, do entendimento, ou do pronunciamento, da expressão do falante, que escapa para nós. Quando nós dizemos, por que nós temos, nós falantes e usuários do sistema linguístico da língua portuguesa, por que para nós é diferente isto? O uso das preposições e até dos advérbios, porque muitas vezes os adjetivos funcionam adverbialmente. Porque para nós não é tão importante. Para um inglês, um falante da língua inglesa, se uma bola cai aqui, para nós a bola caiu. Mas para um falante de língua inglesa, ele diz: a bola caiu assim nesta direção, sobre a mesa, e daí rolou e novamente desceu até o chão. Isso nós não temos, essa riqueza do detalhamento da língua inglesa para a categoria aspectual da ação não existe em português. Mas, inversamente, existem outras questões que dizem respeito à nossa visão de mundo que não estão presentes na língua inglesa ou nas outras línguas. Desculpem-me, eu acho que eu me alonguei. Muito obrigado pela colocação, mas no final são essas conjecturas que realmente existem quando nós estamos limitados por um idioma qualquer. Obrigado, Nádia, pela colocação. Uma outra observação agora da doutora Rosa Martins, né? Ela diz que a vacina virá e ainda não veio nem para 10% da humanidade. É verdade, né? É devagar. Não, porque não tem vacina para todo mundo, né? Então, 7 bilhões, mais de 7 bilhões. Tem que ser devagar. Mas agora, César Reis, já tem novas variantes do vírus que as pessoas não sabem se essa vacina é válida ou se não é. Só que daqui a pouco o vírus vai mutar de novo. Bom, as questões levantadas foram essas. Você acha que já pode recomeçar? Por mim? Não, para mim está ótimo. Então, se todos estão de acordo, vamos voltar aí ao nosso querido companheiro. Então, nesse slide está, vê se está certo, o saber que somos espíritos não é conhecimento espiritual, mas intelectual, é esse que está aí? É esse mesmo, está certo. Isso nós já falamos, né? Então, a questão é o seguinte: se existe a experiência, existirá aquele que experiencia, que é o espírito. Então, quando nós falamos nessa nossa manifestação no corpo, ou expressão no corpo físico, nós estamos falando em termos de experiência. Quem experiencia não é o meu corpo, sou eu, o espírito. Então, é esse que experiencia. Quando nós pensamos em nos comportarmos como espíritos,
é nós estarmos cientes que, sendo aquele que experiencia, deverá selecionar as experiências. Então, nós temos a sequência. Eu não estou no mundo material, eu estou no mundo espiritual, me manifestando na matéria. O processo evolutivo não é temporal nem espacial, igual nós temos aqui na Terra. O processo evolutivo independe do tempo e da matéria. E segundo, quem evolui é o espírito. Então, para eu me comportar como um espírito, primeiro eu preciso pensar nas experiências. Então, quando nós falamos em ter uma noção do que é e se comportar como espírito, é selecionar as experiências que são compatíveis com aquele que experiencia, que sou eu, o espírito. Um problema grave que nós vemos é que, muitas vezes, a desculpa para nós estarmos no nível que nós estamos é que nós somos espíritos jovens. E naquela referência, Jesus é nosso irmão mais velho. Quando eu digo que Jesus é meu irmão mais velho e eu sou mais jovem, eu estou me colocando, enquanto espírito, numa escala temporal. Não apenas isso. Eu estou dizendo que Deus está sujeito ao tempo. Aquele ser, né, que é onipresente, onipotente, onisciente, eu estou dizendo que ele está sujeito ao tempo. Porque ele vem criando espírito, cria Jesus, cria outros espíritos e depois cria eu. Igualzinho um casal que tem 3, 4, 5 filhos, um depois do outro. Ora, se eu sou um espírito jovem, no final eu estou passando a mão na minha cabeça, né? O que vocês esperam de mim? Afinal de contas, eu sou espírito jovem. Jesus já viveu muito mais, por isso que ele está no nível que ele está. E aí nós vamos encontrando desculpas. Aí vem, né? Certa vez eu falei isso, alguém colocou, mas como é que Jesus disse que o Pai cria sempre? Quando diz que o Pai cria sempre, não é uma correlação temporal, certo? O meu entendimento do sempre que é temporal. Deus cria na eternidade. Eternidade está relacionada ao tempo? Não. A minha interpretação de realidade é porque eu coloco eternidade, é porque o meu pensamento é temporal. E para mim, eternidade não tem fim nem começo. Mas quando eternidade é a ausência do próprio tempo. Isso é eternidade, a ausência do próprio tempo. Porque, lamento dizer, mas o tempo teve um início. Esse tempo teve um início. E ele teve o início do nosso tempo no momento do Big Bang, a grande explosão e formação do nosso universo. Lá no livro A Gênese, capítulo Uranografia Geral, esqueci o número, o espírito que psicografa aquele capítulo único que é psicografado, ele fala que desde início o balancinho dos tempos. Ele usa esse termo. Isso significa que teve início o balancinho do tempo. Então, tempo tem um início. Então, nós nunca podemos correlacionar tempo com eternidade. Certo? Se eu falo em eternidade, eu não estou falando de tempo. Se eu falo de tempo, eu não estou falando de eternidade. E aí tem aquela discussão descabida de que Deus é eterno e o Espírito é imortal. Tá? Espírito não é imortal. Nós só podemos falar que algo é mortal quando comparamos com um equivalente imortal. Como não existe um equivalente mortal do espírito, ele não é imortal. O espírito simplesmente é.
Em nenhum momento da codificação existe qualquer referência à imortalidade do espírito ou o espírito ser imortal, mas há referência, sim, à vida eterna do espírito. Aí eu já tiro aquilo de que eu, enquanto espírito, sei que tive um começo, mas o meu começo, meu início não é temporal. Eu só sei que tive um começo porque eu sou decorrente de um processo de criação. Mas isso está fora da vertente temporal ou do vetor temporal, o vetor tempo. Então, com isso, eu abstraio dessa questão de primeiro, segundo, terceiro e perde completamente qualquer significado nós falarmos de Jesus ser irmão mais velho, ser irmão mais novo. Então, o que é se comportar como espírito é selecionar as experiências próprias para o espírito. Livro dos Espíritos, conclusão. Certo? Essa é outra questão que causa uma dificuldade de entendimento. E nós falamos que, né, por isso nós apresentamos no início o Cura e Quântica 1, Cura e Quântica 2, Ciência e Espiritualidade 1, Ciência e Espiritualidade 2, que foi Cognoscência, onde nós trabalhamos uma série de questões relacionadas com o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, nós, né, a partir desse ano, nós vamos tratar várias questões de temas diversos. É o famoso tríplice aspecto da doutrina espírita. Na conclusão do Livro dos Espíritos, porque nós vemos, né, eu preciso, enquanto espírito, isso é um comportamento como espírito, é que a codificação foi trazida por espíritos. Esses espíritos, eles têm ciência do que eles são. Eu não tenho ciência do que eu sou. Eles têm. Só que eu me acho no direito de corrigir, muitas vezes, o que aquele pessoal, que sabe, inclusive, o que eles são, disseram. Certo? E nós fazemos correções na codificação ou mudamos o que os espíritos disseram. Espírito imortal, por exemplo, é um bom exemplo disso. Princípio inteligente é um outro exemplo disso. O tríplice aspecto é um outro exemplo disso. Porque como eu não entendo, né, o que os espíritos querem dizer, eu coloco outra coisa para preencher uma lacuna, ao invés de tentar preencher essa lacuna através do entendimento do que eles falaram. E através selecionando as experiências para o espírito, nós podemos sim preencher essas lacunas. Em conclusão, consta que o espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem e da aplicação desses princípios. Então, vamos entender o que significa isso. Manifestação, trivialmente interpretado como fenômenos físicos. Isso que eu vejo a interpretação. Mas eu sou um espírito. E eu estou me manifestando aonde? No mundo material. Então, esse é o mais básico de um fenômeno físico, se queremos interpretar assim. Então, a interpretação de manifestação não é se o espírito move um copo, se move uma mesa. Porque, no final, apesar do estardalhaço que ocorre se um espírito mover uma mesa, aquilo é banal. A manifestação que esses espíritos vêm trazer para nós, um dos aspectos, não é um espírito empurrando um copo. Sou eu me manifestando de forma muito complexa no mundo material. Porque aquele desencarnado que empurra um copo, ele está onde? No mundo espiritual. Isso nós entendemos com grande facilidade. Agora, se eu estou no mundo espiritual, aí eu também vou me ver movendo um corpo, falando com vocês. O que é mais fácil? Eu, enquanto espírito, empurrar um copo,
ou me comunicar com vocês passando uma ideia complexa. Novamente, não importa se está correta ou equivocada a minha ideia, mas passando para vocês uma ideia complexa, como aqui nós estamos trabalhando. Então, é muito mais complexo isso aqui. Mas eu dou importância como manifestação um espírito empurrando um copo ou mexendo uma mesa. Tudo bem, se um espírito mexe uma mesa, muita gente vai correr, e eu falando, não necessariamente as pessoas correm. Mas não deixa de ser uma manifestação, apesar que tem uns que correm. Então, a manifestação é a experiência nossa enquanto espírito, é aquele que experiencia no mundo material. Já muda a minha interpretação do espiritismo. Ele deixa de ser simplesmente espírito movendo mesa para um espírito passando ideias, tendo experiências, selecionando as experiências que deveria ou não vivenciar. Princípio da filosofia que delas decorrem é o reconhecimento daquele que experiencia. Porque eu vejo, manifestação, eu sou um espírito me manifestando aqui. Tá bom, eu falo para vocês, vocês aceitam, e isso é o quê? Conhecimento intelectual. Certo? Vocês sabem disso, eu falei, eu sei, pronto, todos nós já sabemos, 2 mais 2 é igual a 4, vocês também já sabem disso, então é conhecimento intelectual. Agora, quando eu começo a analisar o porquê eu estou me manifestando com esse corpo, o que isso significa, eu trazer significado não é para a minha vida, mas para a minha experiência. Trazer significado para a minha vida encarnado é uma coisa. Mas trazer significado para a minha manifestação na matéria é outro completamente diferente. Porque trazer significado para a minha vida eu posso preencher de várias formas, com trabalho, com estudo. Agora, trazer significado para a minha manifestação é bem mais profundo, porque eu preciso entender por que eu estou me manifestando aqui. Não foi porque meu pai e minha mãe resolveram ter um filho. Certo? É bem mais profundo, bem mais complexo do que meu pai e minha mãe desejaram ter um filho. E aí, por isso, eu estou aqui e tenho que trazer algum significado para essa minha existência que meu pai e minha mãe escolheram. E aí traz uma profundidade bem maior. E aí o princípio e filosofia não é discutir por que um espírito empurra um copo. É eu trazer para a minha vida, minha experiência. E o terceiro passo é a aplicação desse princípio. Aí já é eu selecionar as minhas experiências. Quando eu passo a selecionar minhas experiências como ser espiritual, eu me comportando como espírito, é isso que a doutrina espírita ela vem trazer para nós. É aplicar esse princípio, é selecionar as experiências. Quando nós vamos, então, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não é porque Jesus disse para eu ser bonzinho. Porque nós vemos muito, porque Jesus disse isso, Jesus falou aquilo. Qual é o significado de Jesus ter dito isso, Jesus ter feito aquilo? Se eu falar para alguém que Jesus disse, ele vai falar assim, isso aí é religião, pura religião. Esse indivíduo aí é fanático. Agora, se nós trouxermos como uma filosofia comportamental para uma experiência mais profunda do próprio ser, aí já traz uma significação completamente diferente. Aí já é nós apresentarmos uma doutrina espírita muito mais rica, muito mais profunda, com aproveitamento que vai muito além do Jesus disse. E aí nós temos a contraposição entre religião e espiritualidade. Então, o espiritismo, enquanto religião, é um aprendizado sequencial.
é temporal. Então, para eu aprender o livro dos médios, eu tenho que estudar o livro dos espíritos, depois o livro dos médios, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis. De preferência, porque Kardec é o pedagogo por excelência, foi amparado por todos esses espíritos. Nós falamos isso repetidamente, mas na hora que alguém pergunta por qual livro eu tenho que começar? Ah, começa pelo Evangelho. Por que eu vou começar pelo terceiro? Se Kardec e os espíritos, sabe aquele pessoal que sabe bem melhor do que eles são, do que eu, começaram pelo livro dos espíritos. Então, nós temos uma tendência a alterar certos padrões que a doutrina ela vem nos apresentar. E eu só deixarei de tentar alterar esses padrões a partir do momento que eu reconheça que eu não sei o que eu sou e eu não sei quem eu sou. Enquanto aqueles espíritos sabem o que eles são e sabem quem eles são. Aí eles estão ditando para mim a interpretação ou como eu devo conduzir as minhas experiências. Eles não dizem quais experiências, mas como conduzir, como selecionar minhas experiências. Porque as que eu preciso são diferentes da experiência de vocês. Então, por isso, não podemos dizer qual experiência, mas como selecionar as experiências. Enquanto espiritismo, enquanto espiritualidade, o aprendizado não necessita ser sequencial. Certo? Por isso que o intelectual, que é temporal, influencia no moral, que é atemporal. Porém, o segundo não segue o primeiro linearmente. O aprendizado intelectual é uma ferramenta. Para mim, que sou um espírito ligado ao mundo de expiações e provas, mas eu não posso dizer que isso é válido para todos os espíritos, porque eu preciso também estar ciente, como ser espiritual, que a codificação kardeciana ela foi apresentada para espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Que o meu entendimento requer conhecimentos básicos. Eu sei que muitos falam, a natureza não dá salto. Essa natureza não dá salto é uma análise pura e simplesmente do aprendizado intelectual. No aprendizado intelectual, não dá saltos, porque eu não vou conseguir aprender diferencial, equações diferenciais, se eu não aprender a tabuada. Mas para questões morais, aí é outra coisa. E eu lamento informar que a natureza dá saltos, sim. A base da natureza são saltos, os famosos saltos quânticos, em que a estrutura orgânica minha e de vocês é repleta de saltos quânticos. Certo? A matéria do computador que vocês têm na frente de vocês é a base de saltos quânticos. Então, a natureza dá saltos. E esses saltos correspondem a uma série de outras questões. Então, a natureza não dá saltos também é uma falácia, que nós precisamos, né? A partir do momento que eu digo a natureza não dá salto, é porque eu estou com um raciocínio mecanicista. O raciocínio mecanicista ele é válido para certas situações, mas não é válido para uma análise completa. Essa natureza não dá saltos é válida para um aprendizado intelectual, sequencial. Mas a partir do momento que nós falamos em aprendizado moral, em reconhecimento como ser espiritual, nós estamos falando de outra coisa. Certo? E aí os saltos são possíveis sim, porque não está limitado pelo aprendizado intelectual. Tanto é que o moral não segue linearmente o moral. Porque o indivíduo que durante 10 anos fez mestrado, universidade, mestrado e doutorado, avançou moralmente 1 centímetro, só para nossa avaliação, aquele que teve uma experiência de 5 minutos com grande proveito pode ter avançado 5 centímetros.
Então, como não é linear, certo? Não necessariamente é sequencial. Ciência secular versus ciência espírita. A secular, o aprendizado é sequencial, isto é temporal. Eu preciso ir aprendendo gradativamente até alcançar nos conceitos mais complexos da ciência. Porém, a ciência espírita, o aprendizado não precisa ser sequencial. E nós vemos uma tendência a colocar o indivíduo, a formatar o indivíduo nas casas espíritas num aprendizado sequencial. Então, Kardec colocou os 5 livros. Mas se alguém quiser começar pelo livro A Gênese, deixa. Se alguém quiser começar pelo livro dos médiuns, deixa. Certo? Agora, se alguém me perguntar, aí eu digo que é o livro dos Espíritos. Porque é a forma com que Kardec apresentou e os Espíritos apresentaram. A ciência espírita não é sequencial. Por isso, novamente repetindo, o intelectual, que é temporal, influencia no moral, que é temporal. Porém, o segundo não segue o primeiro linearmente. Então, a forma como eu lido com a ciência espírita é a mesma forma que eu devo lidar com questões de espiritualidade. E a forma com que eu lido com a ciência secular é a mesma forma que eu lido com a religião. A ciência secular ela é limitante quando comparada com a ciência espírita. A religião ela é limitante quando comparada com questões de espiritualidade. Então, sobre o espiritismo, aprendizado temporal, as manifestações e o princípio e a filosofia que delas decorrem. Então, para nós, enquanto espíritos de um mundo de expiações e provas, analisando o tríplice aspecto da doutrina, nós temos manifestação e o princípio e filosofia são questões temporais. Agora, o aprendizado atemporal já é a aplicação desses princípios. Então, a forma como eu me relaciono com esses princípios não necessariamente precisa seguir uma sequência. Então, aquele que aprendeu um pouquinho só de manifestação, lembrando, manifestação é eu nesse corpo físico, não é espírito empurrando o copo, certo? Ele pode ter um avanço, um aprendizado atemporal, uma aplicação desses princípios muito mais ampla que a minha, que estudei durante 50, 60 anos de espiritismo. Não são quando eu trabalho com a questão atemporal, aí o tempo não é mais limitante, certo? E por isso eu preciso trabalhar com este novo paradigma, o paradigma atemporal, enquanto me reconhecendo como espírito. No final, para finalizar, ainda dando um tempinho aí para perguntas, o que é o mundo espiritual? É o local onde eu me encontro, é o local onde nós nos encontramos hoje. Não é quando desencarnarmos, nós já estamos no mundo espiritual. Mas não percebo a mim mesmo, eu só percebo a experiência na matéria. Como eu só percebo a experiência na matéria, tudo que eu falo e tudo aquilo que eu tento explicar com relação ao espiritismo está relacionado não comigo enquanto espírito, mas minha experiência na matéria. E aí o que acontece? Enquanto eu estou com um paradigma equivocado, muitos conceitos são apresentados de forma equivocada. E é isso que nós precisamos começar a entender. Porque o movimento espírita ele está indo numa direção que não é tão adequada assim. Nós estamos retroagindo. Não enquanto espíritos, o espírito não retroage, nós estamos retroagindo enquanto doutrina. Nós estamos voltando para patamares que já deveria ser passado.
né? Patamares esses pré-doutrina. Porque, no final, nós estamos hoje, o que nós vemos é interpretando a doutrina espírita com um paradigma pré-doutrinário. Tá? E por isso que casas como o ICEB, eles estão desaparecendo. E aí nós temos aquele comportamento temporal com uma visão limitante do espírito. Por quê? Porque eu não me percebo como espírito, eu não sei quem eu sou, não sei aonde estou, e com isso eu vivo e analiso tudo baseado nas minhas experiências da matéria. E o pior que eu interpreto a doutrina espírita dessa forma. E pior ainda é que nós passamos a informação desta mesma forma. Ainda temos um tempinho aí para perguntas. Se alguém tiver perguntas. Cláudio, nós temos algumas perguntas muito interessantes. A primeira é, porque já foi tocado pelo Antônio Carlos na outra aula, o que é um salto quântico? Porque o salto quântico em si, no final, é quando uma partícula ganha uma certa quantidade de energia e ele passa de um nível energético para outro. A conceituação anterior à física quântica acreditava, por exemplo, que essas partículas podiam ter qualquer quantidade de energia. Essa é a visão mecanicista, tá? E é uma visão temporal também, por exemplo. A física quântica ela vem nos apresentar que uma partícula ela não tem possibilidade de qualquer nível de energia. Cada sistema está relacionado com níveis de energia específicos. Então, para uma partícula qualquer, um elétron no átomo, para sair de um nível e ir para outro nível, ele precisa ou ganhar ou perder um pacote de energia. Quanta de energia, ou um quanto de energia, melhor dizendo, é um pacote de energia, certo? E alguns processos da física quântica já vêm demonstrando que essas partículas têm um comportamento fora do tempo, o que faz todo sentido, porque o tempo é só a minha percepção de algo. E isso será tema para um dos nossos estudos futuros. A nossa percepção da realidade, que eu já vou adiantando, e no português, claro, é a maior furada, a nossa percepção de realidade. Tá certo. A Tereza coloca aqui outra questão, Cláudio, para você. Não se usa a expressão espírito imortal apenas porque ele tem um corpo mortal? Apenas para diferenciar um do outro? Olha só, eu sei que existem vários motivos, mas a questão toda é, o motivo para mim não necessariamente é o motivo correto, certo? Quando eu uso subterfúgios para explicar alguma coisa para alguém, eu estou induzindo o indivíduo ao erro, tá? O que é mais fácil? Nós ensinarmos uma criança errado, porque é fácil, e depois precisarmos corrigir e ensinar o certo, ou já ensinamos o correto? Quando eu digo que o espírito é imortal, o que vem à mente é mortalidade, não tem outra, certo? Quando eu falo em imortalidade, o que vem à mente é mortalidade. Eu não consigo dissociar porque são palavras que são indissociáveis. Se eu falar para vocês o seguinte, nos próximos 10 segundos, não pensem em um macaco. E fiquem 10 segundos sem pensar em macaco. Vocês vão perceber que o pensamento que permeia a mente de vocês é macaco. Nem que seja para não pensar em macaco. Eu não posso pensar em macaco e eu fico pensando em algo mais, mas no fundo da minha mente está o macaco. Quando eu falo em imortalidade,
No fundo da mente está a mortalidade. E é isso que o indivíduo tem mais contato. Eu tenho muito mais contato com a mortalidade do que com a imortalidade. Imortalidade é um conceito que, né, fica lá nos programas de televisão. Eu vi alguns filmes sobre seres imortais. Então, aquilo que eu reconheço como imortalidade, eu continuo vivendo, né? Vocês todos desencarnando e eu continuo aqui. Essa é a minha interpretação de imortalidade. Muito mais fácil de apresentar o conceito correto. Nós somos espíritos, certo? Como espíritos, nós existimos, nós somos. E nessa existência, nós estamos em comunhão com o Pai. Eu estou em comunhão com o Pai. Vocês estão em comunhão com o Pai. Mas o imortal e o famoso religare, que eu juro para vocês, toda vez que eu ouço isso, né, me dá como se fosse uma alergia, que nós precisamos nos religar ao Pai. Aquele conceito que eu estou afastado do Pai, preciso me religar, que ele me dá quase que uma alergia. Certo? Imortalidade, religação com o Pai me dá alergia. Porque eu não sou imortal, não tenho menor relação com mortalidade nem imortalidade, e eu nunca me desliguei do Pai. Eu estou sempre em comunhão com o Pai. O que é mais confortador? Eu dizer que vocês estão desligados do Pai e precisam se religar? Ou dizer que vocês estão sempre ligados com o Pai? Independente do que vocês estejam fazendo, certo ou errado, bom ou mal, para mim é muito mais confortante eu saber que eu estou ligado com o Pai, mesmo estando vivendo em equívoco. Eu sou a favor dos conceitos corretos desde o início. Facilita muito. Cláudia, César, tem alguém aí ainda para fazer uma pergunta, não? Não, pode entrar, Mari. Tá. Então, Cláudio, quando você disse que a jornada espiritual, isso, o processo evolutivo como uma jornada espiritual, não se dá nem no tempo nem no espaço, eu quero saber de você se você estava ou tem alguma aproximação, esse teu pensamento, que também conjugo e comungo, com a proposta de Bergson, que é um filósofo da segunda metade do século XIX, que é o grande nome da, digamos assim, da resistência ao anticristo, que ele disse que ele fala da durée, que é a duração, como sendo, vou usar uma palavra que nós não estamos querendo usar, mas, enfim, que é uma sucessão não de emoções ou experiências que nós fazemos uma atrás da outra, como diria Aristóteles, mas ele diz que isso se dá como emanações do espírito, e, portanto, elas não têm sequencialidade. Isso tem uma aproximação com o que você disse? Tem, Nádia. Porque o que acontece? Aí nós vamos entrar em outra questão, tá? Mas você perguntou, então, olha, a responsabilidade é da Nádia. Quando me perguntam, eu respondo, Nádia. O que acontece? A nossa avaliação é encarnações sequenciais, concorda? Sim. Agora, se eu sou espírito, estou no mundo espiritual, me manifestando aqui nesse mundo material, por que minhas encarnações precisam ser sequenciais? Não, mas o Bergson não fala disso, não, hein? Sim, eu sei que não. Mas o conceito é mais ou menos semelhante. Sim. Porque na verdade, é uma sucessão de ocorrências que não necessariamente são sequenciais. Elas vêm em sucessões. Como nós interpretamos isso? Nós precisamos da experiência. Tá certo? Por que para eu ter uma experiência para espírito, esquece questões materiais, esquece o aprendizado intelectual?
por que para minha experiência como espírito, eu não posso aprender aqui hoje a mesma coisa que eu aprenderia ou seria capaz de aprender na Idade Média? Por que eu não poderia ter aprendido com Jesus? Quando eu vejo experiência para espírito, eu não estou limitado a tempo, certo? Eu preciso de experiências das mais diversas. E aí o que acontece? Quando eu vou abordar as reencarnações, eu não preciso trabalhar com uma sucessividade, tá? Eu posso trabalhar, inclusive, com encarnações acontecendo ao mesmo tempo. Aí é um absurdo, não, porque nós encontramos na codificação que o espírito irradia. Sim. Certo? Então, não é para supor que eu tenho uma manifestação do Cláudio lá na Idade Média e tenha essa hoje aqui. Vamos trabalhar só com duas. Não significa que o espírito são dois espíritos. Não, é um espírito só, mas o espírito irradia. Eu estou aqui, vamos dizer que tem um médium lá no Amazonas. E vamos pegar Amazonas e Rio Grande do Sul. O mesmo espírito pode dar comunicação através dos dois médiuns, porque o espírito irradia como o sol irradia. É o que traz no livro dos médiuns. Eu, estando no plano espiritual, eu posso também irradiar. Essa irradiação me dá a possibilidade bem mais ampla. E o que acontece? Quando você aborda dessa forma, você tem o seguinte, olha só, o Cláudio está simultaneamente, aí nós vamos usar palavras temporais para fazer sentido, mas você tem que abstrair do tempo, mesmo eu usando palavras temporais, ao mesmo tempo na Idade Média e aqui. Então, Nádia, o que eu faço, a minha expressão na matéria, ela não tem uma existência intrínseca. Ô, Cláudio, eu acho que nós estávamos falando a mesma coisa quando lembramos o Bergson, que eu simplifiquei demais o pensamento dele. Porque o Bergson vai contra o que até então se considerava como tempo e como espaço. E, por isso, ele desespacializa e destemporaliza o ser do ponto de vista dos seus processos íntimos, e ele fala da diurê como a duração do espírito. Sim, é exatamente isso, Nádia. Como variados estados de consciência. E é exatamente disso que a gente está falando. Estamos falando da mesma coisa e viva o Bergson. É exatamente disso. Né? Porque, pela sua colocação inicial, eu abordei com a visão espírita. Não, mas eu coitadinho do Bergson. Ah, meu Deus, perdoe, que eu amo. Mas eu simplifiquei demais. Eu cometi. Claro que você simplificou. Não tem Cláudio, como você... Deixa eu levantar uma questão que me ocorreu aqui. É a questão das conversões. Por exemplo, Saulo transformar-se em Paulo, de uma maneira quase que instantânea. Né? O Francisco de Assis, que vivia de uma maneira e passou a viver de outra maneira completamente diferente. Isso tem a ver com essa atemporalidade? Sim. Tem a ver com a temporalidade. A tendência... Aí o que acontece? Nós pegamos esses espíritos e tendemos a analisar com a nossa visão acanhadíssima. E aí eu não quero aceitar que Paulo ou Francisco de Assis tiveram uma mudança tão grave ou tão brusca. Por quê, César? Porque se eu disser que o Paulo teve uma mudança brusca, Francisco de Assis teve uma mudança brusca, eu não tenho. E aí? Eu estou me colocando menor do que eles. Mas aí eu não posso ficar melhor do que eles para os seus olhos. Aí o que eu falo? Não, Saulo já tinha todo um acervo, já estava tudo um aprendizado. Francisco de Assis já estava tudo aprendido. Mas aí estava embotado e, de repente, isso não existe. Porque se eu já tiver
um nível evolutivo tal, eu posso ser o maior dos ignorantes. Se eu tiver uma condição moral, que você pode deixar sua carteira de dinheiro perto de mim e ir embora, que eu não vou pegar. Então, não é questão de um indivíduo... O embotamento, ele só serve para questões intelectuais. Então, você pode dizer, não, eu, Cláudio, sou um espírito com conhecimento amplo. Nessa encarnação veio embotado. Então, eu vim, né, acanhado e, no terminologia geral, um ignorante. Mas o moral, ele não pode vir embotado. Porque eu aqui não saber quanto é 2 mais 2 para você, não me compromete nada, enquanto espírito. Né? Você me achar um ignorante não traz nenhum comprometimento para mim enquanto espírito. Agora, se eu me apoderar do seu dinheiro, isso traz consequências para mim. Então, o embotamento, ele nunca pode ser moral. Porque, senão, eu vou começar a te dizer que as coisas erradas que eu faço é culpa de Deus, que nessa encarnação me deixou vir embotado nas questões morais. É culpa de Deus, mas não é, porque as questões morais não estão sujeitas a restrições. E aí, por isso, eu não posso dizer que eu faço isto ou aquilo, porque eu estou limitado. Intelectualmente, sim. Eu não sou engenheiro porque eu estou limitado intelectualmente. Eu não sou médico porque eu estou limitado intelectualmente. Eu não consigo somar 2 mais 2 porque eu sou embotado intelectualmente. Agora, eu nunca posso dizer porque que eu peguei o seu dinheiro porque eu sou embotado moralmente. Isso não existe. Então, Paulo, né, Francisco de Assis e qualquer outro que você queira, eles não podem ter vindo com embotamento moral a partir do momento que as suas atitudes não estavam de acordo com o nível moral da época. Perfeito. Cláudio, professor César Reis, eu posso perguntar? Por favor, tenha bondade. Aproveitando essa colocação do senhor ao Cláudio, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Hilda. Então, eu fiquei pensando, quando eles, né, enquanto personagens, mas que viveram, né, aqui na Terra, e nós ainda estamos, né, tentando melhorar com vontade, né, a gente se diz muito que a gente se habilita com as leis de Deus. E isso também reabilita, como é que eu vou explicar? Porque você diz que Deus não se afasta nunca da gente, tá? Nós estamos mergulhados próximo a Ele, né? É isso que você colocou? E quando a gente se reabilita nesse processo que a gente vai passando, vai se melhorando, é errado dizer que eu estou me reabilitando com as leis de Deus, já que Ele está tão próximo de mim? Não vai te dar alergia, não, né? Não. Porque reabilitar é diferente de religar. Certo? Você se reabilitar significa o seguinte, que você, Hilda, né, reconhece as suas atitudes equivocadas e, com isso, você está se reabilitando. Você está adequando as suas ações aos ensinamentos espíritas, que é tudo que nós falamos aqui. Você passa a se reconhecer como espírito, seleciona as suas experiências como espírito para experienciar uma melhora espiritual. Tá bom, mas você está sempre ligado a Deus, independente do que você está fazendo. Por isso, pela sua constante ligação com Deus, é que eu sei que você um dia se tornará um espírito perfeito. Porque se você estivesse desligada de Deus, eu não posso afirmar nada. Se Deus não está te amparando, então, o que vai acontecer contigo, comigo? Não sei. Aí é muito desalentador. Agora eu sei que eu vou me tornar um espírito perfeito, você vai se tornar um espírito perfeito, porque nós estamos sendo conduzidos por Deus, amparados por Deus. É isso. Muito bom. Muito bem, eu acho que nós estamos nos aproximando do final dessa tarde maravilhosa, né?
que nós tivemos lá no nosso Altamiro, com a aula belíssima sobre os primórdios aí do Esperanto, né? Depois o Antônio Carlos fazendo aquela associação da eletromagnetismo, né? E mediunidade, que vai crescer muito, né? E, finalmente, o nosso Cláudio Conte dando essa análise do mundo espiritual, né? E essa visão da ciência e espiritualidade realmente é uma novidade isso aí, graças a Deus. O Instituto Cultura Espírita tem o privilégio, né, de promover essa novidade. Queria dizer que na semana que vem nós vamos ter, além do nosso Altamiro, naturalmente, estou dando continuidade, né, ao seu estudo aí do Esperanto, mas a semana que vem é totalmente do nosso querido amigo José Henrique Rubim, né? Ele pega os dois tempos, né, e vai desenvolver esse trabalho que ele já vinha também fazendo no nosso instituto já há algum tempo, né? E agora ele vai trabalhar nesse mundo novo, né, que nós temos aí. Então, é uma alegria, um privilégio, mais uma vez, contar com o nosso companheiro, e todos estão convidados. Lembrando que essas palestras de hoje estão gravadas na nuvem. Tá? Ao lado disso, se você acessar o portal ICEB, pelo YouTube, você vai ver esse trabalho dos nossos companheiros lá. Não está ainda uma coisa 1000%, né? Mas estamos aprendendo. Né? E, graças a Deus, é isso mesmo. Vamos avançar. Eu queria passar para a Nádia, para ela conduzir o encerramento, a peça final, as palavras finais, etc. E tal. E lembrando o seguinte, nós sempre aplaudimos as pessoas, não aplaudimos o Cláudio Costa. Então, nosso aplauso a você, meu amigo. Deus te abençoe. Nádia, com você, por favor. Pois é, eu vou dizer novamente que nós tivemos hoje uma tarde de gala, e já disse com relação ao Altamiro e ao Antônio Carlos, e agora, claro, com o Conte, que nós já tínhamos até antecipado que continuaria essa condição de uma tarde de gala, mais uma tarde de gala na história do ICEB, que nós todos reunidos vamos sempre nos esforçar para manter o ICEB, que eu costumo chamar de Atenas do Conhecimento Espírita, e todos juntos haveremos, sob a graça e o poder de Deus e de Jesus, envidar todos os esforços para que o ICEB continue sempre maior do que ele mesmo, porque segundo entendemos, um grandíssimo projeto do plano espiritual, com a presença na Terra dos seus fundadores, Deolindo Amorim e o Dr. Lauro Salles, e o nosso querido Jorge Andréa. Então, juntos, mestre querido, nós, pequeninos corações aqui reunidos, te agradecemos por estas gotas de luz que recebemos com tua autorização sob a graça de nosso Pai. Nós te rogamos, mestre, aceite essa nossa gratidão profunda pelo que nos foi dado viver esta tarde, não só no aprimoramento intelectual, mas, sobretudo, no estreitamento das nossas relações de amor, porque, por sermos filhos de nosso Pai, estamos na vivência da nossa lei de sociedade, irmanando-nos cada vez mais para desenvolvermos, como costumamos dizer, as duas asas. Possa, mestre querido, todo o nosso esforço receber a tua bênção, posto que sincero e profundo na direção da consecução dos objetivos a que o ICEB, os mais altos objetivos a que o ICEB está destinado por sua vocação natural e por mérito de nossos antepassados no ICEB. Que possam todos os irmãos que vierem a acessar esses ensinamentos receber por igual, como nós recebemos agora, as tuas bênçãos, a tua paz e a tua luz por sobre nossas mentes e corações, como sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Então, até para a semana, se Deus quiser, né? E vamos compartilhar essas coisas com todos. Fiquem em paz, saúde, e que as bênçãos do Senhor estejam com todos.